Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Câmara em Debate. Nesse programa, nós falamos de assuntos que interessam a população de Mogi das Cruzes, sempre com a presença de vereadores, de representantes do poder público e também da sociedade civil. O tema do programa de hoje é Solfas de Mogi das Cruzes e a produção cultural da Malungada. A gente vai entender o que significam esses termos. Primeiro eu vou apresentar os nossos convidados. Vereadora Inês Paz, vereadora do PSOL. Muito obrigada, vereadora. Bom, a todas e todos, né, um prazer estar participando aí do Câmara em Debate. É mais, né, um instrumento, um canal da gente estar divulgando, né, as atividades aqui de Mogi das Cruzes. E hoje a gente vai falar sobre música, vamos falar sobre cultura, que é muito importante de todas as questões culturais que nós temos aqui na nossa cidade. Com certeza. Recebemos também o Del Miranda, cantor, compositor e produtor cultural aqui da cidade, da região. Muito obrigada, Del. Obrigado pelo convite. Vamos começar explicando, então, esses termos aí que nem todo mundo conhece, né, Del? O que significam as solfas de Mogi das Cruzes? Solfa é um termo usado para identificar manuscritos musicais. Quando eu tomei conhecimento desse termo, foi já durante o trabalho de pesquisa com os manuscritos de Mogi. Então, hoje ele pode ser considerado um termo técnico, mas era antigamente para identificar manuscritos com registros musicais que hoje chamamos de partitura, vamos dizer assim. Então, a gente pegou esse termo e levou o nome desse termo durante todo o trabalho de pesquisa, até porque não é um termo muito comum. Então, serve para identificar melhor e, vamos dizer assim, memorizar mais, né? A gente passar a usar mais esse termo especificamente sobre Mogi, porque existem esses manuscritos aqui. E como ele tem essa referência de ser os mais antigos que se tem notícia no Brasil, então a gente resolveu manter o termo também. Para valorizar esse aspecto aí histórico da cidade. Vereadora, tem acompanhado esse trabalho? Como é que tem sido? Então, assim, para mim foi uma surpresa, porque a solfa, né, como ele já explicou, que esses manuscritos que foram achados, vamos dizer assim, aqui em Mogi das Cruzes, que foi lá no Casarão do Carmo, nas igrejas do Carmo, né? E como a gente vê a cidade, eu sei que a cidade de Mogi das Cruzes é uma cidade, né, quatrocentona, né, tem 465 anos, e tem assim, um conjunto de valores históricos, e tem um patrimônio que precisa ser desvendado e que a gente observa, né, eu como uma legisladora, independente de estar legislador ou não, mas como uma cidadã mogiana que sou, eu às vezes fico triste de ver questões históricas que não são valorizadas pela nossa cidade, né? E agora eu avalio, né, que tem aí uma preocupação que a gente conhece, né, alguns potencial, né, um potencial da cidade e a questão de ter encontrado e ter feito a divulgação e de estar trabalhando em cima dessa questão, eu fiquei muito orgulhosa, porque a gente tem visto assim que a cidade podia explorar, né, a questão desse patrimônio, tendo atividades, né, tendo um turismo para explorar, para conhecer, para incentivar. Mas aí, quando eu fiquei sabendo também, eu conheci, né, que ele está envolvido nisso, eu falei, nossa, vamos levar para o Câmara em Debate, porque daí mais pessoas ficam conhecendo. Então, eu não estou envolvida diretamente, mas como eu tenho um vínculo muito grande com a Igreja do Carmo, né? A minha formação de jovem, de formação religiosa, foi lá na Igreja do Carmo. Ela tem uma igreja, né, que é do tempo colonial, não saberia explicar a arquitetura dela, assim, ela é muito bonita e a gente vê que não está preservada, né? Quantos corais eu acompanhei na minha junta, quantas missas eu acompanhei naquela igreja, tanto da primeira tanto a primeira e a terceira eu acompanhei. Então, quando eu vi isso, agora a gente tem, né, um museu sacro que também não é explorado. Então, aí eu falei, não, vamos levar lá para ser divulgado aí o potencial da nossa cidade.
Del, que trabalho tem sido feito especificamente agora com as SOFAs, tanto para esse resgate, para preservação? O que vocês têm realizado? Pegando a história do começo, esse material me foi apresentado pelo então diretor do Arquivo Histórico de Mogi, o Birajara Nunes, o Bira, né? A gente já tinha, já conversava bastante sobre produção, sobre coisas que poderiam ser feitas dentro do aspecto cultural e artístico de Mogi, por causa desse trabalho que eu já venho desenvolvendo com a Malungada. E aí ele me mostrou esses manuscritos, que está sob guarda do Arquivo Histórico. E aí, isso foi em 2019. Né? Foi publicado um edital do Itaú Cultural. E eu resolvi mandar uma proposta, conversei com ele. Ele me deu todas as anuências que eu precisava e eu propus ao Itaú Cultural para a gente fazer a transcrição dos manuscritos. Seria um especialista em música antiga para ler aquele conteúdo, porque ele tem vários fragmentos, pedaço do papel faltando, um papel de quase 300 anos. Então, teria que ser uma pessoa com conhecimento em música antiga e que tivesse a intuição musical de identificar aquela nota que está faltando no pedaço do papel que está faltando para completar e aí transformar em uma notação moderna de partitura, que a gente conhece hoje. Então isso começou em 2019, mas foi no meio da pandemia. Esse material só foi liberado para a gente em 2020 para 2021. E aí a gente começou a trabalhar. Né? Então fizemos a transcrição, fizemos uma pesquisa do aspecto social de Mogi das Cruzes naquela época. A gente está falando de 1730, mais ou menos. Então a gente compilou isso em um livro, que a gente fez a digitalização do acervo todo, que também não existia essa digitalização, e a gente compilou no livro, que deu o nome das SOFAs de Mogi das Cruzes, Edição Musical e Apontamentos Históricos. E aí entre os personagens ali, o Odair de Paula, com a pesquisa, e o Rubens Russomano, que é da USP de Ribeirão Preto, né, da cadeira de música, que fez a transcrição. A gente compilou, publicou no livro, fizemos o lançamento em 2022, dentro da Igreja do Carmo. A Igreja do Carmo tem uma relação com esse material, como a Inês falou, porque o suposto autor, um deles, pelo menos, que é o Faustino do Prado Xavier, e a gente tomou ele como personagem principal, aparece a caligrafia dele, aparece a assinatura dele. Na caligrafia dele tem uma frase em latim, traduzindo, o fim coroa a obra. O fim coroa a obra só escrevia essa frase ao final de uma criação, criou uma música e ele é um agradecimento a Deus, né, ao divino, por ter tido inspiração para criar aquela obra. Ele colocava no final o fim coroa a obra, em latim. Supõe-se que a caligrafia era do Faustino, porque a gente descobriu manuscritos do Faustino que estão guardados na Torre do Tombo, lá em Portugal. E a gente teve acesso a esses manuscritos diários, né? Nada a ver com música, mas do Faustino. Tá? E aí a gente conseguiu fazer uma comparação paleográfica de caligrafia, e aí constatamos que a caligrafia nos papéis de Mogi é do Faustino. Tá? Então isso está no livro, isso é o começo da trilogia, né? Então, até chegar no lançamento do filme, a gente fez o livro. Em 2024, a gente colocou, já de posse das partituras, foi possível alinhar um grupo de câmara e fazer a execução do repertório. Então a gente conseguiu gravar e publicar como disco, que está nas plataformas digitais, com o nome Música do Brasil Colônia, subtítulo As Sofas de Mogi das Cruzes. Né? E aí entra Ensemblement Manuque, que é um grupo mantido pela USP de Ribeirão Preto também. A gente conseguiu gravar esse material, e aí agora a gente publicou o documentário, que reunimos esses personagens ali que tiveram acesso, ou de certa forma está nesse entorno. Os dois autores do livro, o Rubens e o Odair, mas a gente conseguiu falar com o Jaelson Trindade, que foi a pessoa que descobriu os manuscritos em 84, o Edson Natali, gerente do Itaú Cultural, né, que já não é mais, mas era gerente do Itaú Cultural ainda, o Padre Elmo Fatioli, da Igreja da Sé, cada um com um papel para explicar, tipo as ladainhas. O nome do filme é A Ladainha de Faustino. A ladainha é a maior obra do acervo, a mais monumental, como eles chamam, né?
Então, a gente conseguiu uma pessoa que era especialista em ladainhas, um religioso em ladainhas, as obras são religiosas também, né? Então, essa trilogia, assim, resumindo, temos essa trilogia que começa em 2019 e segue ainda com trabalhos sendo feitos. Muito interessante, Del. E a gente falou também aqui agora no começo, né, do programa, do tema da malungada. Explica pra gente o que é malungada, que acho que muita gente às vezes não conhece, não sabe o que significa. Sim. É o termo malungo, indígena malungo, muito utilizado no Nordeste. Eu sou nordestino, sou sergipano, e lá, principalmente em algumas regiões da Bahia, o termo malungo é usado para se referir, às vezes, a crianças, mas muito mais a amigos parceiros, companheiros, né? Vamos reunir os malungos para uma confraria. Então eu peguei emprestado isso, inspirado num artista chamado Elomar Figueira Melo, que ele usa muito esse termo malungo, né? Ele trata as pessoas como malungo. Esse aqui é um malungo meu, isso aqui é uma malunga minha, entendeu? E aí eu peguei emprestado esse termo e coloquei o nome dessa produtora, que é Malungada Produtos Culturais. Justamente por essa questão de produção cultural, você cria produtos, você cria discos, livros, filmes, eventos, coisas imateriais, materiais. Então, por isso que tem esse nome de produtos culturais também, né? Vereador, é muito interessante a gente saber que tem todo esse aspecto histórico, regional, aqui na nossa cidade, sendo desenvolvido, também valorizado. Como que a vereadora vê isso? Essa questão do incentivo público também, como o Del falou, teve incentivo do Itaú Cultural, de uma fundação. Como é que a senhora vê tudo isso? Então, eu avalio que ainda na nossa cidade não tem o devido valor. Acho que ainda fica algumas questões meio que não sendo assim prioridade. Por quê? O quanto que a nossa cidade foi difícil para você fazer tombamentos de lugares que são imóveis históricos que jamais poderiam ser desfigurados. Eu acredito que, para mim, é uma coisa assim, meio que recente na cidade de Mogi das Cruzes, essa preocupação com o histórico, com o patrimônio histórico, com a cultura. Eu não vejo assim muito uma preocupação, eu vejo uma preocupação recente, porque a gente já teve muitos prefeitos aí assim que realmente não valorizava e queria acabar mesmo com o patrimônio, levar pelo lado comercial. E agora é lógico que um patrimônio histórico ele tem toda uma legislação específica que os donos, né, não querem porque não pode fazer a comercialização. Então, acho muito importante porque um povo precisa ter história, né, precisa ter memória. Então, as memórias elas precisam ser documentadas. Um povo sem história, um povo sem memória não tem história. Então, é preciso resgatar essas memórias. E isso, né, então, essa preocupação de pessoas, né, como o Del e outras, é fundamental para realmente a gente deixar registrado nas histórias. Então, quando eu vi assim, o tema, depois sabendo que ele estava envolvido, mas quando eu vi assim, pela imprensa das sofas, eu me lembrei quando eu estudava, né, eu estudei em escola pública, era a única escola pública que tinha em Mogi, era o Instituto de Educação, que hoje é a Escola Estadual Dr. Washington Luiz, que a gente tinha música, né, e o professor era o maestro Miniquinhos, né, que está aí vivo até hoje. E ele, né, que eu até achei que podia ter a ver com isso, que eu lembro que ele falava para a gente, vamos solfejar, né? E eu falei, acho que a solfa tem a ver alguma coisa com solfejar. E ele ensinava a gente a solfejar, que era aquela partitura de música, né? Então, acho que o poder público, hoje, assim, atualmente, ainda tem um pouco de preocupação, mas a história da nossa cidade, que é uma história, ela é colonial, a gente tem né, quase 500 anos, então acho que isso precisa estar registrado e documentado. E a gente sabe que toda essa documentação, todo esse trabalho, toda essa pesquisa, né, que o Del falou, não é fácil conseguir se não tiver investimento, porque são coisas caras, uma restauração de uma obra é caríssimo. Então, a gente precisa
está cada vez mais ter essa preocupação. Agora, estou sabendo, né, que a Igreja do Carmo ela está fechada, né, tanto a ordem primeira quanto a ordem terceira está fechada, porque está cheio de cupim. Então, para fazer todo um trabalho, é preciso ter dinheiro, né? É preciso ter orçamento. Então, eu espero que o poder público ele se envolva, né? A nossa cidade, hoje em dia, acho que de uns tempos para cá, acho que tem investido nessa questão da preservação da memória, do resgate, né? de incentivar, né, a música erudita, de incentivar aí, né, as orquestras. Então, isso para mim é bastante importante. Mas sempre nós devemos que isso não é barato. Então, é preciso ter no orçamento uma preocupação para esse resgate e a manutenção da história. E aí, ele falando da malungada, que se fala mesmo, a gente estava discutindo outro dia na Câmara de ter aí um festival nordestino, entendeu? Então, eu espero que você leve a sua malungada lá para o festival nordestino. Bacana, vereadora. Del, a gente falando dessa questão do resgate histórico, de trazer, né, aspectos importantes, como é que você vê o envolvimento da nova geração? Porque também precisa, né, dessa nova geração se envolver para continuar valorizando aí esses aspectos. Como é que você vê? Eu quero pegar já o gancho aqui do que a Inês falou ainda há pouco, de que não vê. Vou colocar um termo que você não usou, mas eu acho que é isso. É uma falta de apropriação, correto? Tá. Da sua própria história, da sua aldeia, vamos falar assim. Mas veja só, eu venho de outro lugar, eu venho de outra cidade. Quando eu morava em Aracaju, eu tinha a mesma impressão lá, né? Eu hoje, olhando Aracaju daqui, eu fico com a impressão que as coisas acontecem mais do que o que eu imaginava. Eu estou aqui e eu fico com a impressão que falta essa apropriação. Então, esse é o papel onde entra o fazedor de arte, o produtor cultural, o agente cultural, né? Criar meios que despertem interesse. Aí eu vou lá para 84. Quando esse material foi descoberto, saiu muita matéria nacional sobre ele. Tem Veja sobre esse material. Teve disputa da imprensa grande para ter entrevista com Jaelson Trindade. Jaelson Trindade viajou o mundo por causa desses papéis. O Regis Duprat, que foi o maestro que constatou a veracidade e a idade do papel, também viajou muito. Mas qual foi o problema? Segundo o Jaelson, o próprio Regis, ele fechou muito. Isso ficou tão grande que ele fechou. Virou uma coisa pessoal dele. Entendeu? Então a gente entra agora, 40 anos depois, para pulverizar isso. A gente fez a edição, evitou que as vaidades tomassem se apropriassem de novo disso e fechassem numa coisa de isso aqui é meu e só eu posso ter trunfo em cima disso. Então eu envolvi muita gente nisso, não tem uma mão nisso, não tem uma pessoa mais importante que ninguém nisso, tá certo? Justamente para pulverizar, né? Então hoje a minha ideia era criar meios de acesso. Tem livro, nem todo mundo sabe ler partitura. Tudo bem, vamos colocar um disco, porque ouvir música todo mundo ouve. Não é? Mas eu estou ouvindo a música, eu não tenho a tradução da letra, eu não sei a história. Então vamos fazer um filme também, com as pessoas contando a história. Então, por falta de acesso, hoje não é. Não é? Por falta de acesso, não é. E eu acho que esse é o papel do produtor. No caso a minha proposta pessoal, que a minha produtora tem o nome de Produtos Culturais, é justamente fazer isso. Você falou da Igreja do Carmo, tem um outro trabalho que não foi citado aqui, que é a antiga Casa do Congado, que hoje o nome é Casa Mestria, que foi criada em 2009 ainda. Tá? Com a Casa do Congado, a gente conseguiu fazer a documentação e o registro de todos os grupos tradicionais de Mogi, de Congada, Moçambique e Marujada. Tá? A gente tem trabalho com o IFAM nacional, isso em 2013 ainda. Teve citação de Mogi das Cruzes dentro do trabalho da Casa do Congado pela Unesco, e está publicado na revista da Unesco isso também. Tá? Então, toda a documentação, por exemplo, sobre Congada, abrindo um parêntese de trabalhos também, eu vou chegar na Igreja do Carmo porque passa por isso, estão
por exemplo, em um portal que a gente criou chamado MDC-SP, que é Memória Digital do Congado de São Paulo. E lá você vai conseguir ouvir discos, porque foram produzidos discos também pelo Itaú Cultural, gravação fonográfica da musicalidade dos grupos, discos separados, cada grupo de Congado tinha 8 na época. A gente fez documentário também na época sobre isso, fez livros sobre isso também, trabalhos mais antigos do que o das Soufas, né? E aí, num determinado momento, a gente entendeu que tudo que a gente podia fazer de documentação sobre Congado, a gente já fez. A gente fez 3 filmes sobre o Congado de Mogi, a gente gravou os discos com todo mundo, tem documentário, tem livro, né? Então a gente ampliou e transformou a Casa do Congado em Casa Mestria, né? Que também significa o saber, a sabedoria de uma forma geral, né? Até uma alusão à coisa do mestre e do mestria, né? Ao sentido da palavra. E uma das primeiras iniciativas foi começar a trabalhar com a Ordem do Carmo. No ano passado, a gente fez um projeto de prospecção das 2 igrejas, que consiste no seguinte: a gente faz os projetos, mas traz os técnicos para fazer algumas coisas de especialidades. Então a gente alinhou com o Júlio Moraes, que é considerado um dos maiores restauradores do Brasil hoje, né? E ele já tem uma relação com a Igreja do Carmo já há bastante tempo. Ele entrou com a equipe dele e a prospecção é apontar tudo que precisava ser restaurado dentro da igreja. Se você entrar na Igreja do Carmo hoje, você vai ver que tem várias etiquetas. Você olha em um dos altares, você vai ver etiquetas. Você olha na madeira, tem etiqueta. Tudo tem etiqueta. Ali está indicando que precisa fazer um trabalho de restauração. De posse desse laudo, a gente entra com a restauração. Entramos com um projeto de restauração que está em andamento pelo PROAC. Mas restauração, como a Inês falou, é caríssimo. A gente está mexendo só no forro da Capela Mor, em algumas janelas próximas e alguns bens integrados. Porque é um recurso pequeno e só permitiu que a gente fizesse isso. O problema é que quando houve um desabamento, não sei se vocês lembram que teve um desabamento de um forro em Salvador. Foi, lembro. E matou uma turista de São Paulo, inclusive. O IPHAN fez diligências nos patrimônios, principalmente nas igrejas antigas, para saber a real condição desses imóveis. E indicou, ele não obrigou, mas assim, sugeriu. O problema é que quando o IPHAN sugere, é melhor você fazer, porque se acontece o que aconteceu lá, né? Olha, o IPHAN já teve, o IPHAN veio em Mogi e pediu que a província carmelita investisse na contratação de um laudo técnico para, pelo menos, confirmar que não havia perigo. E o laudo indicou perigo. Tá? Então, precisou parar a igreja por um tempo. Tá? A gente hoje está conversando como a gente está em um projeto de restauração, e restauração ela não é reforma. O recurso é para restaurar aspectos artísticos da época que estão preservados ali, as pinturas mais antigas, os desenhos, a madeira original. Tá? Reforma tem que entrar na parte invisível, estrutural, e colocar reforço, ver o que precisa fazer. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. A gente não pode pegar o recurso da restauração e colocar em alguma reforma. Então, o que a gente está propondo para o PROAC está financiando, ou seja, o governo do estado está financiando, está dando o dinheiro que a gente está usando na restauração, mas a gente está conversando com o IPHAN e com o CONDEFAT para, junto ao PROAC, a gente pegar um pedaço do recurso que ia mexer no forro da Capela Mor, e aonde está apontando o perigo, né, segundo o laudo, e investir em uma escora. Em uma escora invisível, inclusive. Se a gente colocar escora nesse local, as igrejas podem ser reabertas independente da gente resolver o problema definitivamente. Tá? Só que isso requer documento, requer juntar laudos, entrar com um processo junto aos órgãos competentes de fiscalização de patrimônio histórico, para depois chegar no financiador, e aí, nesse conjunto de ações, vindo um ok do PROAC, a gente vai pegar o recurso, vai implantar a escora e vai continuar a restauração até o final, provavelmente até metade do ano que vem. Então são várias etapas, né? Não tem como pular etapas, porque tem a questão da segurança também, né, vereadora?
Não, realmente, nós ficamos sabendo, né, do fechamento, foi na festa de Nossa Senhora do Carmo, o padre colocou tudo isso que você falou e realmente está correto, porque depois, avisado, se não fecha, acontece alguma coisa, a responsabilidade é muito grande. Mas o importante é que está fazendo, né? E até eu estava preocupado de ter fechado as portas, mas não está tendo o envolvimento para acabar com esse, né, cupim, fazer a restauração. Então, se está em andamento, uma hora ela volta, as portas se abrirem e a gente a frequentar. Porque é um patrimônio que a gente não pode perder, né? Realmente é muito bonita a igreja. Quer dizer, acho que a gente tem que ter esse pertencimento realmente com as questões aí da nossa cidade, né? Então, acho que hoje em dia tem uma preocupação, né? Tem uma preocupação, mas acho que eu digo assim que há algum tempo, o que eu digo um tempo, uns 20 anos atrás, uns 30 anos atrás, eu acho que essa preocupação com o patrimônio, com os monumentos, com as questões culturais, não era uma política que estava dentro dos nossos governantes, e aí eu diria de poder executivo e de poder legislativo, né? Eu acho que de ambos os poderes. Acho que não tinha essa preocupação. Hoje em dia, eu acho que a gente tem uma produção cultural, a gente tem assim, uma riqueza muito grande e que a gente acaba vendo, né, na prática essas apresentações, porque isso é importante. Eu acho que é o resgate da nossa memória, né? Então, acho que tem que manter sempre viva, né? Com certeza. A gente já vai encaminhando para o final, infelizmente. Eu queria que o Del falasse um pouco de projetos futuros, né? Agora, final de 2025 para 2026, qual que é a expectativa e o que deve ser feito? Bom, projetos, hoje há uma parceria da Casa Mestra com a Ordem do Carmo, com a Província Carmelita. Então, o nosso papel é buscar incessantemente meios de continuar as restaurações do Carmo e agora as reformas também. Então, esses projetos já estão assim sendo discutidos, né? A gente já discute em 2026, pensando já em 2027, inclusive, para buscar as ferramentas públicas primeiro, que são os editais, e depois a gente utilizar as outras ferramentas, que são as leis de incentivo. Isso no caso da restauração, porque são caríssimas, de fato, para a gente conseguir colocar, assim, apesar de que as duas igrejas do Carmo, elas são as mais íntegras, talvez, do estado de São Paulo, segundo o Júlio Moraes. Mas o investimento que eu calculo assim por baixo de uns 10 milhões de reais para a gente colocar tudo em ordem. Então a gente faz isso assim, a gente capta, sei lá, 500 aqui, depois sai um edital de mais 500, a gente vai, concorre de novo e vai avançando com isso. Isso do Carmo. Da Malungada, a gente vai continuar com o trabalho com as sofas, tem muita coisa para ser feita ainda não aconteceu uma circulação nacional do concerto, ela ainda não ocupou, por exemplo, os salões de música clássica, não é? Ainda não acompanhou, não está nesse repertório ainda, tiveram pouquíssimos concertos sobre isso, então tem a ideia de buscar recurso para fazer concertos nacionais e internacionais, coisas que já estão sendo conversadas com agentes fora do Brasil também, tá? Mas tudo isso tem custo e hoje em dia os públicos estrangeiros têm total interesse, até porque conhecem sobre as sofas, né? Principalmente a Europa sabe da existência desse material, tá? Mas eles não bancam isso, porque é caríssimo, né? Você deslocar um grupo de câmara mais uma produção, então vai umas 15, 20 pessoas, com passagem aérea, com hospedagem, então a gente tem que continuar buscando aqui, né? E fora isso tem o Festival de Arte Popular do Alto Tietê, que já está aí se acontecer, a próxima é a 7ª edição. Começou em 2013. E o Festival de Arte Popular do Alto Tietê, ele tem um pouco do que a Inês falou aqui. Ele não é só característico de Nordeste, mas da música popular, tipo a arte do povo e a arte de quem faz arte com o povo, né? Tem aquele mestre tradicional, que a gente chama de detentor de conhecimento, né? Que tem esses saberes tradicionais,
que recebeu do pai, do avô, e de gerações, e de 100, 200 anos atrás. E tem aquelas pessoas como eu, que sou um artista que olho aquilo ali e tento produzir peças artísticas baseado naquilo ali. Tem muitos artistas assim. Tá? Então a gente tem feito o festival nesse sentido, mas não só com a questão tradicional, sabe? Arte popular no sentido tradicional e urbano. Dando um exemplo, assim, teve na edição de 2015, ou foi 2016, eu não estou bem lembrado, a gente resolveu trazer o Ratos de Porão, por exemplo, na programação. E eu fui questionado com isso, né? Mas por que entra uma banda como Ratos de Porão no Festival de Arte Popular? Porque o rock é arte popular. É a urbana, mas é arte popular. E a gente conseguiu emplacar esse entendimento, né? Que um festival de arte popular ele não é só o tradicional, né? Ele é urbano. Então a gente está tentando, cada vez que faz a edição, vamos dizer, ampliar o entendimento sobre linguagens artísticas. Então a gente conseguiu até na última produzir um documentário com isso, que tem todos os artistas que pisaram no palco para fazer a apresentação no festival, eles deram depoimento sobre a sua visão do que é, sobre festivais, sobre esse palco que se dá, né, essa vitrine que se dá para artistas que não estão na mídia, mas que tem um trabalho tão consistente quanto qualquer outro que aparece, que toca nos rádios, que aparece na TV. E principalmente aqueles que são realmente mestres tradicionais e que têm uma carreira artística também, que entra no mercado fonográfico também. É mais ou menos isso aí. Certo. Vereadora, suas considerações finais? Bom, quero agradecer aí a participação do Del, de trazer toda essa bagagem, né, cultural, todo esse conhecimento, que é uma forma, né, da gente estar publicizando, dando publicidade aí a toda a produção que a nossa cidade tem. Eu sei que a nossa cidade ela é muito rica, muito diversa aí na questão cultural, mas a gente precisa fomentar, né? Então, eu quero ver se eu vou acompanhar, né, essa questão do Soulfas, mas eu acho que o ideal, né, de trazer aqui para a gente ouvir sendo tocado, uma orquestra, para enriquecer mais do que já todo o trabalho que está sendo feito. Então, essa é a oportunidade da gente estar divulgando os trabalhos culturais. Ótimo, vereadora. Del, só para a gente encerrar mesmo, o Soulfas de Mogi das Cruzes, as pessoas conseguem ter acesso a esses produtos nas redes sociais? Como que funciona? Olha, o livro, ele ficou, a distribuição dele, assim, para mercados, eu deixei a cargo dos autores, né, contribuíram para o conteúdo do livro. Então, o Rubens Russomano e o Odair de Paula, eles cuidaram dessa difusão. A parte que coube a mim, eu já esgotei. Assim, esse livro está em vários lugares. O que necessita agora é a gente tentar chegar numa segunda edição e conseguir continuar distribuindo. Mas eu digo para você que tipo, Gilberto Gil tem um exemplar desse livro, o Elomar Figueira Melo tem um exemplar desse livro, o Edson Natali tem um monte, Chico César tem esse livro, tá? Eu cuidei de passar para mãos que eu sei que vão reverberar de alguma forma esse trabalho, mas precisa fazer uma segunda edição para a gente ter esse livro em mais lugares. O disco, basta entrar em plataformas digitais, está lá, aberto para quem quiser ouvir. Já o documentário, ele ainda está naquele processo que requer um certo ineditismo pela questão das seletivas, de editais, de cinema, e que se você pulveriza no primeiro momento, você perde essa validade, e eu particularmente não queria perder nesse momento. Então, ele ainda vai levar um tempo, só nas sessões mesmo de apresentação. Deve acontecer a próxima agora no Cine LT3, lá em São Paulo, agora em novembro, mas sem data ainda definida. Quero só agradecer o convite da Inês para estar aqui hoje. Eu achei muito produtiva a conversa, tá? E estou à disposição para outras conversas também. Ótimo, muito obrigada, vereadora. Obrigada, Del, e parabéns pelo trabalho. Obrigado.
Agradeço também você que acompanhou mais um Câmara em Debate. Para mais informações do Legislativo Mogiano, você pode acessar as redes sociais e o site da Câmara de Mogi das Cruzes. Até a próxima. Tchau, tchau.